Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro de Jó, capítulos 9 e 10. Jó, no capítulo 9, começa a sua resposta à Bildade. E nesta resposta vemos uma certa concordância naquilo que ele faz e Bildade pronunciaram algumas vezes. E que de fato é verdade. Ele declara que é impossível ao homem mortal ser justo para com Deus. Versículos 1 e 2. E então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Nos parece que Jó começa a ter uma pontinha de esperança quando deixa de olhar para os discursos pesados e sem misericórdia de seus amigos e começa a olhar para o alto, para o Todo-Poderoso Deus. Jó tem ciência de que é incapaz de responder a Deus, que homem algum seria capaz de dar respostas às perguntas de Deus, e certamente veremos esta verdade no final do livro de Jó. Jó ele sabia da grandeza, da sabedoria e do poder de Deus, portanto debater e ter uma dura serviço com ele não traria paz alguma. Dos versículos de número 5 ao 10, ele passa a falar da maravilha da criação de Deus e do seu poder sobre a sua obra, deixando claro que homem algum poderia debater com Deus em pé de igualdade diante de tamanho poder. Versículo 10. Realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis. Diante de todo esse poder, Jó chega à conclusão que não há chances de mudar a sentença de Deus. Ele diz que até mesmo Raabe, o nome da mitologia semítica que é dado ao monstro do caos e da destruição, que domina os mares e se ergue contra a ordem criada, se prostra diante de Deus. Na leitura bíblica, Raabe é aplicada ao princípio do orgulho e da rebelião contra Deus e também ao império do Egito. Já passa a levantar uma dúvida se Deus lhe responderia se lhe fosse possível comparecer diante dele num tribunal. A verdade é que ele gostaria de estar num tribunal divino e ficar frente a frente com Deus para discutir sobre toda a sua causa. Segundo o pastor Charles Swindoll, se caso fosse possível, então, Jó, de acordo com o texto, faria 4 perguntas. Primeiro, se eu pudesse ficar diante de Deus, o que eu diria? Versículos 14 a 19. Jó acreditava que seria difícil escolher as palavras e falar com Deus que estava usando do seu poder para esmagá-lo, pois acreditava que Deus usava mais da sua força do que da sua justiça. Segunda pergunta, se eu pudesse declarar minha inocência, que benefício traria? Versos 20 ao 24. Ele acreditava que de nada adiantaria seus argumentos, porque Deus destrói tanto o íntegro como o perverso, bons e maus, e que ainda ri das aflições do inocente, segundo os pensamentos de Jó. Terceira pergunta, se tentasse ser positivo e alegre, como isso me ajudaria? Versículos do 25 ao 30. Jó acreditava que ser otimista e contente não lhe trariam benefícios nenhum. Se deixasse todas as suas queixas, ainda seria culpado diante de Deus. Quarta pergunta, haverá um mediador que apresente a minha necessidade diante de Deus? Versos 32 a 35. Segundo o saudoso Dr. Russell Shedd, Jó sentia a falta de um mediador entre Deus e os homens, vislumbrando no porvir e esperando no meio do seu próprio desespero a vinda futura de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. No capítulo 10, Jó começa a protestar contra a severidade de Deus e escreve com um suspiro profundo. Jó capítulo 10, versos 1 ao 3. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me e em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Nos versos de número 4 ao 7, Jó mostra seu conhecimento de Deus. Ele sabia que Deus não era como o homem mortal e que, portanto, sabia da sua inocência. Versículo 7, embora saibas que eu sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos.
Dos versículos de número 8 ao 22, Jó vai trazer à tona uma grande dúvida. Ele falará do cuidado do divino oleiro com a obra de suas mãos, que o formou e cercou de tantos cuidados, mas que agora passa a esmagá-lo. Talvez aqui seja o auge das maiores e desesperadoras dúvidas de Jó. Versos 12 ao 13. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidastes o meu espírito, mas algo escondeste em teu coração, e bem sei que és tu. Ele acreditava que Deus já havia determinado lhe dar o bem para depois massacrá-lo. Por isso volta a perguntar por que o Senhor permitiu a sua existência, e então faz novamente um desabafo de que melhor era não ter nascido, já que sentia que fora criado para a desgraça. Versículos 18 e 19. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que pudesse ser visto. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura. Já termina sua fala mais uma vez, vendo na morte o fim para o seu sofrimento, ainda que não tenha esperança na vida após a morte, pois havia como uma terra de negridão, de profunda escuridade, terra de caos, onde a própria luz é tenebrosa. Vemos aqui um Jó com uma alma abatida, inquieta, perturbada, diante de tantos questionamentos sem respostas. Um homem sem esperança no presente e no porvir. Muitas vezes nos encontramos assim, mas é nessa hora que precisamos fazer com que a nossa alma se aquiete, confie no Senhor, olhe para o Senhor, para o futuro de glória que Ele tem nos planejado. Aleluia. Salmo 46, versículo 10, a parte A. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Que Jesus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.